Olá, pessoal! Começando mais um episódio do Elas na Cena, o seu podcast semanal. Aqui nós conversamos com mulheres atuantes no cenário cultural goiano. Esse é um projeto contemplado pela Lei Federal Paulo Gustavo, edital 6 de 2023. Hoje nós trazemos aqui nos nossos estúdios a Carol Borges, ela que é arquiteta e artista também. E é um prazer te receber para conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre a sua vida. Estou muito feliz de receber aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço a oportunidade, o convite de vocês. Me sinto muito honrada por estar aqui, por poder falar de um tema tão relevante pra gente, né? Sim. Principalmente nos dias de hoje. E tô aqui. Coisa boa. Aqui a gente quer dar espaço para as mulheres, né, que atuam no cenário cultural, porque muitas vezes essas mulheres não têm onde expor o seu trabalho, um incentivo para que continuem cada vez mais. Então a gente espera que essa seja a primeira de muitas temporadas que virão. E com certeza a gente espera te receber mais vezes aqui. Obrigada. Para contar um pouquinho dos seus projetos. Carol, conta pra gente um pouco da sua história. Assim, a arte, como que a arte chegou na sua vida, mas o desenho em si, né? Porque antes você fez arquitetura. Fiz arquitetura. Eu comecei... Minha mãe, ela é professora. Foi professora na PUC agora, que ela aposentou tem uns 6 anos, mais ou menos. Ela, mais de 35 anos de profissão na PUC, né? E ela sempre deu aula, ela é professora de letras, mas ela sempre deu aula de semiologia, semântica, análise do discurso, para várias matérias, né? Uhum. E, inclusive, arquitetura e design. Então, eu desde pequenininha via ela chegar com trabalhos assim, né, de desenho, né, tudo dela ela era voltado para aquele curso, né, então os que eu mais gostava eram os de desenho, tentava fazer igual, né, então assim, desde pequena, a arte sempre esteve presente. Meu pai é repórter fotográfico, né, de eventos culturais, de meio ambiente, urbano. Então, sempre a gente esteve nesse meio, né? Eles participando de eventos, tinha que levar todo mundo, porque era eu e meu irmão, diferença de 1 ano e meio, né? Então, a gente sempre teve participando de show, subindo, tem que ficar lá em cima do palco para não ficar lá embaixo sozinho, né? E aí nos bastidores, né? Tudo. A maioria dos eventos eram assim. E aí a sua família inteira, né? Então, sempre a gente cresceu nesse meio, né? Não, que bacana. Vocês são daqui mesmo, de Goiânia? Nós somos eu e meu irmão, nós somos de Goiânia. Minha mãe é de Palmeiras, meu pai é de Anápolis. E daí vem um pouquinho dessa paixão que você tem também, né? Por Goiânia. Sim, claro. Aí a vontade da arquitetura veio desde pequeno, né? Uhum. Eu sabia que era alguma coisa relacionada à arte. Comecei a fazer o curso, precisei trancar por conta de problema de saúde. Depois voltei, pegando menos matéria. E fui indo, assim. O importante é que, muitos professores falavam, a faculdade vai estar sempre aqui, né? O importante é você finalizar no seu tempo, não né? desistir. Exato. E assim eu fiz. Consegui me formar. E lá no curso de arquitetura, a gente tem uma matéria que abrange essa parte de desenho, né? Uma delas era optativa, que era com o professor Fernando Simon, que também é arquiteto e aquarelista. Sketcher, faz aqueles desenhos na rua, né? Uhum. Os encontros. E foi a partir dessa matéria dele que eu comecei a desenvolver mais técnicas, né? Que antes eu só conhecia acrílico sobre tela. Então, a partir dessa matéria dele que eu comecei lá a gente aprendia trabalho com nanquim, aquarela, pontilhismo, várias técnicas. E isso aí eu fui começando a querer buscar mais, né? Então, quando você concluiu sua faculdade de arquitetura, você já sabia que queria também desenvolver alguma coisa na área da arte? Na verdade, eu sempre gostei, né, dessa área da arte. Sempre fiz para mim, né? O que aconteceu? Eu consegui me formar no início da pandemia. E com a pandemia, tudo fechado, foi uma forma que eu encontrei de poder levantar uma grana, né? Porque eu tinha acabado de me formar. Meu pai trabalhava na prefeitura na época, tinha ficado um tempo ao CICB, né? Aquele período trevoso. E você quer tentar ajudar, você não sabe o que faz. Aí, então, eu comecei a desenvolver essas pinturas para poder vender, assim, para, né, levantar uma graninha para ajudar.
Mas assim, eram coisas assim, despretensiosas, né? Depois minha mãe também lançou um livro, eu ilustrei o livro dela, né? Que bacana. Então foi indo aos poucos. Só que a minha paixão pelo patrimônio, Art Deco, pelo que a gente tem em Goiânia, foi só crescendo, né? Porque até meu TCC na época foi falando sobre o centro de Goiânia, né? Tava buscando a valorização do espaço. Então, eu fui desenvolvendo essa parte artística voltada da arquitetura de Goiânia, que é o que mais me encanta. Nossa, eu tenho que abrir um parêntese para isso daí, porque, assim, nós, né, lá de casa, nós temos uma paixão também tão grande ali pelo centro, pela aquela arquitetura, é tão encantadora, é tão gostoso você andar a pé ali e observando cada detalhe da estrutura. Exatamente. Que eu acho que só quem tem um olhar sensível mesmo para captar. Não, e assim, na pandemia a gente esperava ficar bem mais vazia a rua para poder dar uma volta, para sair de casa um pouco, fazer uma caminhada, né? E meu pai, ele adora andar. Então a gente passava naquelas ruas menores que tem as casinhas mais conservadas, aquelas que são as casas mais populares. Uhum. Nossa, você ficava... E aquela luz, meia luz assim, você ficava imaginando a época, sabe? Eu, né, no caso. Eu também. Eu imagino as pessoas que moravam ali à época. Na varanda, na porta de casa, né? À noite, talvez. E assim... E esse tipo de arquitetura, eu me lembro que durante o curso... Falar sobre essas características, sobre patrimônio, era uma das matérias que eu mais gostava, né? Mas também tem muito do arquiteto, né? Você tá no lugar, você fala, aquilo ali chama tal, aquilo ali é Cimale, aquilo ali são os ornatos, né? Sabe? Então, assim, eu adorava fazer isso na pandemia para ficar identificando, pra, sei lá, reafirmar, né? Não, é muito gostoso. E é uma coisa que a gente sente falta nos projetos atuais. É tudo muito cinza, é tudo muito fechado. Parece que perdeu a identidade, não é? Sim, tudo uma coisa só, layout só. Não tem um estilo, né, diferente, assim, um conceito, né, que isso é tão importante também na arquitetura, né? Você trabalha com projetos arquitetônicos hoje, além de trabalhar com arte, né? Também. E você pega muitos projetos, assim, padronizados, as pessoas querendo sempre mais o mesmo? Sim. Você tenta, de alguma forma, dar jogar, vamos tentar assim, vamos tentar de outra forma, mas a maioria, eles querem o que... Tá, assim, o que mais sai na mídia, né? Que são essas coisas mais retas, essas coisas meio sem um estilo próprio, né? O famoso caixote. Mas faz parte, é da época, né? Que a gente... Exato. Com certeza, daqui a alguns anos vai ter mudado novamente, e eles vão estar estudando sobre o que sim. Feito e assim, hoje. É engraçado que na faculdade a gente aprende totalmente o oposto, né? Mas não adianta, no meio, né, comercial, você não tem como você impor uma coisa sua, né? Depende do arquiteto também, né, do nível do arquiteto, porque tem gente que fala, meu estilo é esse e não pode, ele não faz questão né, é isso que eu faço e pronto. O cliente que contrata já sabe que aquele é o estilo que ele trabalha. Exato. Se quiser fazer. Exatamente. Mas eu falo que é um privilégio de poucos. Porque exatamente, é só porque quem tá lá no nível, tá né? E consegue manter mesmo. Manter, que você já consegue escolher, né, o trabalho, né? Aqui no meu nível, você fala, faço. Você faz isso aqui, faço também, Projeto comercial, faço. Nossa, tudo. Faço. E me conta aqui sobre a sua paixão por aquarela. Porque é um dos seus fortes, assim, né? Dentro da arte. Assim, eu comecei a focar mais a partir do momento que esses trabalhos meus começaram a ser divulgados com maior frequência. Passaram a ser mais reconhecidos, né? Então, eu tenho TDAH... E eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Só que, por conta do problema de saúde que eu tenho, que chama miastenia graves... Eu tenho que ter momentos de pausa. O que pro TDAH é muito complicado. Nossa, pausa o corpo, mas o cérebro não consegue. Exato. Inclusive, vamos abrir um parêntese aqui pra gente falar um pouquinho sobre a sua doença, que é miastenia graves, né? Miastenia graves. E conta um pouco pro pessoal como é
como que a gente identifica os principais sintomas, no que te afeta no seu dia a dia, no seu cotidiano. É importante falar para as pessoas, porque não é muito conhecida essa doença. Ela é conhecida, ela é considerada rara, né? A minha astenia graves, ela é uma doença autoimune. Eu comecei os sintomas aos 11 anos, né? Então tem 26 anos que eu tenho esse problema. Ela é crônica. Ela afeta a parte neuromuscular. Então não tem a conexão do comando do nervo para o músculo. Ali tem um bloqueio que é da acetilcolina. Então, só com medicação que a gente consegue que essas mensagens sejam enviadas, né? Então, tem momentos que ela é caracterizada por uma fraqueza muscular. Geralmente, ela dá mais assim na região dos olhos, dependendo do paciente, né? Mais da região da fala, né? Mais da perna, braço. E também no pulmão. Tem gente que usa até aparelho, né, direto. No meu caso, ela veio de forma generalizada. Então, desde o início, que eu estava até comentando com você, que os 5 primeiros anos ela é bem crítica, né? Que ela é sempre muito instável. Então, a gente não sabe como que ela vai... Você não sabe como você vai acordar amanhã. Você pode estar bem hoje, amanhã você não sabe. Você pode não conseguir comer uma carne durante o almoço, porque você não tem força para mastigar, para engolir. À noite você come espetinho normal. Sabe? Então ela é muito assim, flutuante também. Os sintomas são muito complexos, assim, para você tentar entender, ver que ela tem uma lógica. Então, o que a gente tem que fazer é entender o nosso limite, entender a nossa condição e perceber o que o nosso organismo tem para dizer em relação a ela. E respeitar, né? O seu corpo. E respeitar, né? O corpo e o tempo. Nossa, muito difícil. Então, tem momentos que eu não consigo pintar, por exemplo, porque o braço pesa, às vezes a cabeça pesa. Por exemplo, no TCC, em vários momentos eu precisava fazer apresentação, eu não conseguia falar. E quando tem dificuldade da fala, tem dificuldade de engolir. Então, já precisei alimentar por sonda. Né? Já fiquei 6 meses na cadeira de roda. Foi quando eu prestei vestibular, porque tava todo mundo fazendo, os amigos tudo fazendo. Eu falei, eu vou também. Minha mãe, você tá na cadeira de roda? Eu falei, não, eu vou. Tava com traque, inclusive, também. E então foram 5 anos, mais ou menos, tendo uma parada por ano. Teve os últimos anos, em 2004, eu tive 3, então acho que foram 8. Nossa! E assim, eu só precisava de um respirador. Então, assim, a hora que eu via que eu não conseguia, mas porque ela não vem, a fraqueza ela não vem de uma vez, ela vem avisando. Só que assim, o médico tenta ao máximo não internar, porque a gente toma muito imunossupressor forte, principalmente o corticoide, né? E ele prejudica demais. Então, ela vai tentando ajustar a medicação em casa, né? Aos pouquinhos e tal. Só que chega um momento que você não recupera mais o cansaço. Você dorme e ele não recupera. Você descansa, ele não recupera. Então, vai vindo fraqueza na face, para falar, para engolir, na perna, né? Se você não conseguir levantar do sofá. E em mim, ela atinge principalmente o pulmão. Aí... Então, assim, eu já sei a hora que já tá chegando perto, né? Antes a gente esperava melhorar. Aí tinha parada dentro de casa. Aí só piorava. Aí você tinha que controlar aquilo pra... Você tem que pensar, minha mãe vai chamar o táxi, vai demorar, ela vai vestir roupa, isso tudo você tá sem ar. Então você tinha que trabalhar isso na mente até chegar lá, né? Daí chegava lá, não tinha acesso, tinha que entubar sem anestesia nem nada. Mas com isso a gente foi buscando novos meios de tratamento. Em 2009, nós descobrimos a imunoglobulina humana, que ela é uma medicação de alto custo, que ela em dose alta, ela faz o efeito em mim de 3 meses. Então, cada pessoa, ela pode ter um efeito diferente. E a dosagem é diferente. Tem gente que dá reação alérgica, igual eu já tive em outras medicações, né? Uhum. E a partir de então, eu tomo ela de 3 em 3 meses. A gente segue esse protocolo para não ter mais os riscos de crise com parada respiratória, porque ela é bem complicada de reverter, ela é bem mais demorada. Igual quando a gente cai na rua, ou seja, não consegue levantar da mesma hora, entendeu?
tem que esperar um pouco para voltar a força, para depois você tentar levantar. Só que no caso da respiração, ela demora semanas. Nossa. É algo parecido com o AME e com ela? É parecida, só que ela não é degenerativa. Ah, entendi. Então você consegue meio que recuperar com... Sim. Ela tem um controle. Na maioria dos casos, você consegue ter uma estabilidade nos sintomas, com medicação reduzida ou às vezes até zero de medicação, né? No meu caso, ainda não consegui, mas só de ter um controle com medicação já é um alívio, porque por várias crises que eu já passei, a gente não tinha carta na manga, né? Nenhuma coisa ali para ajudar no tratamento. Não, até porque era do início, assim, há 26 anos, né? Hoje em dia tem várias opções, tem muito mais opções pra gente, né? E antes era assim, você sentia o rato, era teste. E sendo aquela esperança, eu tava sétima, oitava, você via tudo acontecer e você não podia, você não conseguia, né? E tudo dava errado, tentava isso, dava errado, porque ela vem bem agressiva mesmo, né? Veio de uma vez. Mas assim, hoje eu consigo ter uma vida normal, entender o que meu organismo está querendo dizer, né? O tempo dele, né? Entender também que se a gente não se colocar como prioridade, os outros também não vão entender, porque ela não é uma doença visível. Lógico que não. Inclusive, olhando pra você, eu nunca diria que você já passou por tanta coisa. Tanta coisa, né? Nunca, jamais. Seu sorriso, entendeu? A sua arte. E assim, vários momentos eu chorava, porque tinha gente que duvidava. Na faculdade eu passei por isso. Eu tenho o cartão de prioritário do carro, né? E o pessoal eu tinha segurança que me barrava, falava, você não tá mancando? Mas, gente... Assim, você vê que era despreparo. Daí eu chorava, ficava sentida. Depois eu falei, gente, isso aí a culpa às vezes é dele, né? Eles acham que tá o cadeirante lá, tem que sair um cadeirante, né? Uma pessoa de cadeira. Eu penso assim, se for, por exemplo, alguém que teve câncer de mama, ela tem que ficar se justificando? Ele vai pedir pra ver, né? Não, muitas vezes, ele já na frente de muita gente pedir pra tirar o carro, fala, não vou tirar, olha só o cartão. A partir do momento que você tem a documentação, é despreparo total. Já foi feita, é devido. Né? Eu ficava muito sentida, porque assim, a maioria das vezes, ontem eu tava até falando com uma colega minha, que a gente é muito julgado. Muita gente fala que porque não quer, porque é preguiça. Só o fato da gente, em alguns momentos, o fato de você virar na cama, cansa, você fica ofegante. Sabe? Então, assim, a gente vai... É meio que um trabalho de terapia ocupacional. Você vai tentando achar meios de você fazer as coisas do dia a dia sem cansar tanto. No seu caso, é indicado fazer uma atividade física, uma fisioterapia ou não? Então, se eu estiver bem, é bom, porque a miastenia, ela é bem que ela absorve muito magnésio, que o magnésio é bom para musculatura, né? Então, meu magnésio é sempre baixo. Aí você faz reposição. Então, só que a gente não pode tomar Ilavê, que dá fraqueza. Nossa. Então, tem que ser através de alimentação, né? Então, assim, a musculação, ela é boa para você conseguir manter, porque a gente perde muita massa muscular também, né? Porque você não tá sempre ativo, né? Então, a musculação, ela é ótima para quem tem essa doença estável. Se eu tiver fraco e fizer a musculação, já era. Já era. Exato. Então, é muito conhecer o seu próprio corpo. Demais. Isso é com o tempo, sinais, né? E muita gente procura querendo saber como é que lidar com tudo isso, se consegue viver por muito tempo. Quantas vezes as pessoas acham que eu vou viver muito, né? Fica, não, normal. Eu voltei à faculdade, eu tranquei, né? Precisei trancar por conta de várias internações. Quando eu voltei, eu voltei para a faculdade, tirei carteira, comecei a trabalhar. Então, é se acreditar que vai passar. Né? É uma forma de você exercitar sua paciência, porque não é uma coisa que melhora igual a dor de cabeça. Você tem que esperar o remédio agir, você tem que esperar o seu organismo entender que tem um remédio ali agindo. E enquanto isso você está fraco, você não consegue falar, você não consegue respirar, você não consegue comer. E quando você tem uma veia criativa assim muito forte, que você está nesses momentos, né, que você precisa dar essa pausa pro seu corpo. Como que você lida com isso?
No caso, dependendo da fraqueza, por exemplo, como eu falei há pouco, tem no pescoço. Às vezes, quando você está pintando, você não tem como segurar o pescoço. Então, já é mais complicado. Às vezes, treme demais. Mas tentar posições melhores, posições que te deixam mais confortável. O máximo, tudo pertinho ali, para ficar mais fácil para você. Porque, assim, para quem gosta de arte, que fica, cabeça fica mil, você não consegue descansar enquanto você não faz aquilo que você está com vontade. Né? Então, assim, você vê uma imagem, você vê um edifício, fala, nossa, eu quero pintar, mas eu tô cansada. Não adianta. A ideia não sai da cabeça. Às vezes vai fazer. Às vezes eu apoiava o pescoço assim pra trás, esperava um pouquinho. Minha mãe, eu falei, não, mãe, isso eu quero terminar. Sabe quando você quer ver pronto? Né? Porque são os detalhes que encantam, a forma como a tinta trabalha ali no papel, isso aí que vai encantando. E a hora que você vai vendo ele pronto. Não, e eu imagino que até tira um pouco do foco. Você esquece total. Não é? Por conta do TDAH, eu gosto muito de fazer ouvindo música. Então, eu entro no mundo ali, que é só eu e a tela e o pincel e acabou. Minha mãe fala, eu falo com você, você responde e você não lembra. É o seu hiperfoco. Exato. Então, assim, muitas vezes eu consigo atingir isso sem medicação, que é o Venvance que eu tomo, né? Ele te faz bem? Porque, assim, a adaptação do remédio para o TDAH, às vezes ela é complicada, né? Muita gente, não, mesmo tendo o diagnóstico de TDAH, não consegue se dar bem com a medicação. Eu não sabia que era isso. Assim, desde criança, eu sempre fui muito hiperativa. Minha mãe me colocava em várias atividades, na escola era todo dia, o professor chamava, só que assim, as notas eram boas, só que eles tinham que me dar, pagar o quadro, distribuir tarefa, porque eu não parava. Com a doença, que foi aos 11, eu parei, porque você não tem força. Você quer fazer, mas não tem, você não consegue, você fica ofegante. E eu falo assim, quando as piores fraquezas que a gente sente, quem tem miastenia, é a do pulmão. A boca você dá um jeito, minha mãe faz comida pastosa, né? Você não precisa falar o tempo todo, o braço minha mãe ajuda, né? Tudo tem, mas o pulmão... Não tem jeito. E você fica muito prostrado, muito mesmo, sabe? E... Aí, me perdi. TDAH, gente, é isso aí. Quem tem, sabe. Então, aí a gente tava falando... de como que... Também me perdi. Aí, tá vendo? Tosco TDAH que tá. Não, eu tinha falado que eu ficava prostrado muito, né, e tal. Aí... vamos mudar de assunto. A gente estava falando da questão da medicação. Da medicação, justamente. Se foi fácil. Aí eu adoeci, parei, né, de tudo. Nossa, você fez um clique aí. Daí parei, fiquei bem mais quieta. Daí veio pânico, veio depressão. Porque era pré-adolescente, adolescente, você não entende muitas coisas, né? Você quer achar um culpado, você acha que a culpa é sua. E por veio que comigo? Por que comigo? Todo mundo conseguindo fazer as coisas e eu não. E vinham várias pessoas de religiões diferentes que mexiam muito com a cabeça da gente, com cada explicação, assim, mirabolante. Nossa, cada um fala para uma criança, praticamente. Isso aí me fez ter mais revolta ainda. Então, aí foi tratamento para depressão, né, para pânico e tudo. E depois eu fui percebendo que eu estava com uma dificuldade de foco, né? Não era mais aquela hiperatividade com aquela intensidade de criança, era mais foco. Aí eu fui conversar com a neurologista, ela passou Ritalina. Sim. Só que a Ritalina me deixava muito ligada. E durava assim, 2 horas. Aí quando passava o efeito, vinha a crise de ansiedade. E a ansiedade a mil. E eu já tinha ansiedade, né? Porque o corticoide também, ele dá uma desestabilizada emocional. Você fica tudo é muito intenso. Você fica muito triste, qualquer coisa você chora, você fica muito nervosa. Daí tem que ter o controle. É muito importante esse controle com medicação e com terapia também, né?
Daí eu tomei Ritalina um tempo, só que eu ficava muito ligada, demorava a dormir. E esse fato de eu não dormir, isso me prejudica ao acordar, né? Então tudo tem que ser com jeito. Eu levava gizada na cabeça do professor. E aí também a gente tá na faculdade. Até na faculdade. Ele me mandou um giz, agora não parava um minuto. Porque hoje em dia, não. A questão do TDAH, ela tá muito difundida, ela tá muito, assim, presente no cotidiano. As pessoas sabem o que é e sabem, muitas vezes, lidar. Apesar de que ainda tem alguns casos que a gente vê que não. Mas, antigamente, não tinha isso. Então, aí, por exemplo, eu parei com a Ritalina porque a ansiedade é 1000, né? E eu tentei seguir apenas com ansiolíticos, né? Toque, tudo isso trem. Daí, então, foi ansiolítico. Só que, assim, a dificuldade de foco permaneceu. Sim. Né? Você lê um parágrafo, você voltar, você leu 30 vezes para estudar na faculdade, era horrível. Então, depois eu conversei. E, assim, aquela procrastinação que você fala assim, tá uma coisa errada. Né? Eu não sou assim. E você não sabe, você não tem vontade, você não tem aquilo, você não tem aquela empolgação. Tudo tá assim, tá parado. Daí eu conversei com a Beth, que ela falou, Carol, tem o Venvance, que é a minha neuro, que é desde 2004 que eu me trato com ela, que é a doutora Gilene Guiotti. Ela falou, tem o Venvance, que pode ser que ajude, porque o efeito dele é maior, acho que 12 horas. Uhum. E foi assim, tirar com a mão. Porque você fica até para gente, será que eu tô desanimado? Será que é depressão? Será que né? Eu não sou assim. Você não entende. Porque você não consegue reagir. Daí, com o Venvance, assim, no outro dia você fala, gente, eu nem acredito que isso passou. Porque o foco é outro, o ânimo é outro. Assim, coisa que você sabe, às vezes você demora 20 dias para resolver alguma coisa que em 2 horas você sente e faz. Vai lá e faz. E essa procrastinação traz mais sofrimento do que o fato e o sentimento de culpa. Uhum. Eu não consigo, não é possível. Eu sempre fiz tudo, né? Por que você está dando agora? Será que eu não vou conseguir? Mas é uma questão, assim como o seu problema, né, motor, é uma coisa que tem que controlar a vida toda. A vida toda. E aí, mesmo com medicação, nem sempre você vai estar bem 100%, nem sempre você vai estar rendendo 100%. Exato. E aí tem que saber que, não, peraí, também não sou uma máquina. Pois é, o artista, ele tem disso. Ele se cobra muito, né? Ele quer dar conta de tudo, ele quer fazer o perfeito, todo mundo tá elogiando, você fala, pô, não gostei. Não ficou tão bom. A gente tem disso. Perfeccionismo, né? Exato. Isso, assim, por um lado é bom, mas por outro dá uma prejudicada na gente, né? E como que é quando você trabalha num projeto grande, como você fez com a Laila, por exemplo, trabalhando no Artdoor, né? Que você fez com ela, que tem que entregar, tem ali um prazo. Como que você lida com isso? Então, de uns tempos pra cá, eu não tenho dado, assim, muito espaço para a doença. Eu sei que isso é até errado, até psicanalista até dá bronca, minha mãe dá bronca. Mas, assim, se você quer ver as coisas prontas, você quer ver o trabalho feito, você quer entregar no tempo certo. E são muitas coisas, né? Minha mãe, ela está trabalhando agora com um projeto cultural também. E começamos na pandemia, eu e ela. De repente, assim, vamos fazer projeto cultural. A gente até, a primeira lei que saiu, a gente falou assim, a gente começou a pegar, a gente falou assim, a gente não vai cobrar inscrição. A gente vai cobrar só se passar. Uhum. Né? Então, supitou de projeto pra gente fazer. E, assim, acho que de 30, acho que 20 passaram. Caramba! O problema era a documentação, né? Mais que não passava. E assim, porque a gente estava querendo aprender. Então, assim, e o prazo que eles dão é muito pequeno. Então, você tem que fazer tudo na hora, tudo rápido. E tem gente que você pede material, a pessoa não sabe nem fazer, como é que faz um currículo, como é que faz um portfólio. E falava, mãe, vou fazer aqui rapidão. Então, assim, você aprende, acho que na pressão você aprende muito mais, né? Com certeza. A partir daí, a gente começou só eu e ela. Ela fazia a parte objetiva, estativa, né? Eu fazia o restante e isso fazia inscrição. Daí, então, assim, com o tempo, ela foi começando a cobrar.
Agora ela já cobra um preço justo, né? Porque virou um trabalho, agora né? Você tem mais conhecimento. Exato, né? exato. Eu falo, gente, para você destrinchar um edital ali, é muito difícil. Você tem que estudar mesmo. E é pouco tempo. Pouco tempo. É pouco tempo. É uma correria pouco tempo. E assim, graças a Deus, agora esse ano a gente teve que contratar uma pessoa para nos ajudar. E em 1 mês e meio a gente teve que contratar mais uma. Olha, que bacana. Porque assim, porque assim, é uma coisa que você tem que ficar por conta. Sim. E se eu ficasse por conta só dos projetos com ela, porque minha mãe tem coisa que ela não dá conta, né? Que é a parte, por exemplo, planilha, de colocar tudo no formulário, na parte de conferência, porque a gente confere, né? Para não ir. E a inscrição, né? Então, só ela, né, seria impossível. Só que ocupa muito tempo, sabe? Daí eu deixava minhas artes de lado, deixava a arquitetura de lado. Eu sou síndica do prédio. Nossa, ainda tem isso. Carol, você... Aí tem os trabalhos de design gráfico também, de outros projetos que passam, que eu estava, né, participando. De projetos meus também, que eu passei. Então, assim, estava complicado de conciliar. Daí a gente conseguiu essas 2 moças para nos ajudar. E assim, tem dado certo, graças a Deus. E eu tenho tido, assim, mais tempo para, né, ficar por conta, né? Porque também tem encomenda, tem exposição, tem coisa que a gente tem que mandar para fora. Então, você já mandou trabalho seu para fora do país. Sim, já foram 2 trabalhos para a Austrália. Agora, recentemente, foram 3 para Paris. E agora a gente está numa exposição coletiva que vai ser na Alemanha. Que bacana. E isso tudo é tempo, né? Tem coisa assim que... Tem exposição que você tem que finalizar. Por exemplo, teve exposição que eu finalizei no hospital. As obras. Daí, Carol, você vai estar lá próxima exposição, a gente precisa de tanto. Só tem 5, tem que fazer mais 3. E grandes, assim, né? Daí eu tenho internação agora, eu vou levar. Então, assim, das internações, como tem muito tempo, desde 2004 eu interno lá, né? Então, assim, pra mim é a coisa mais tranquila do mundo, né? Você me contando isso me lembrou uma grande artista, a Frida, né? Tem alguém que é sua inspiração, sua referência, assim? Das artes? Sim. Van Gogh. Maravilhoso. Van Gogh. Minha mãe sempre, ela gosta. Nós fomos na exposição. Na exposição, minha mãe sempre falou dele. Minha mãe dava oficinas sobre ele. E aquilo ali vai encantando, né? É lindo demais. É lindo, é de uma sensibilidade, demais, né? Demais. Você vai entender a história por trás de tudo aquilo, né? Você fica encantado. Você percebe que... Tipo assim, tô no caminho certo, né? Cada um tem sua história, cada um tem sua dificuldade, mas ali no final tudo, né? Cada um tem o seu jeitinho de expressar arte. E se a gente for parar pra pensar, quando um artista, ele tem uma vida assim, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de conflito, parece que não tem tanta inspiração. Não tem, Pode exato. parar pra pensar, os grandes artistas... Sempre uma história ou outra mostra pra gente que teve algum problema, alguma dificuldade. Parece que a força vem disso, né? Claro. Da superação. Da superação. Eu falo costumo falar porque assim, muita gente às vezes chega na gente mal, né? Pra falar de alguma dificuldade. A gente acaba percebendo que essa forma de lidar com as situações chega a muita gente. E hoje em dia é tanto problema de saúde, tanta coisa assim, sem solução, que às vezes é inevitável parar para pensar e não agradecer por todas as oportunidades que eu tenho, pelas condições de fazer um tratamento que é eficaz a tempo. Eu preciso de uma medicação de alto custo. Um vidro, 40 mil, tenho. Nossa. Porque consegue pelo plano. Tem gente que morre na fila porque não tem condição, não tem. Né? A minha médica, ela é uma das sócias da UTI, então sempre que eu preciso ficar na UTI, fiquei no final do ano passado, fiquei 2 vezes. Ela dá um jeitinho de me colocar no quarto com TV, com uma poltrona pra minha mãe. Desde os 16 anos ela faz isso, sabe? Então, você vai reclamar do quê? É verdade. Né? Tem muito mais coisas. Você tem força, você consegue. Eu tô conseguindo ajudar meus pais, eu tô conseguindo ter
uma certa independência, né? Coisa que eu achava que era impossível. Eu lembro, dentro da UTI, eu olhava para as pessoas andarem, eu falava, gente, será que um dia eu vou conseguir de novo? Né? E olha só, né? Não, então, você vai, né? Só agradecer. Só agradecer. Então, muita gente procura para saber como lidar com essas coisas, né? Então, acho que a gente tem que fazer tudo com tanto carinho, para a gente saber que isso vai atingir as outras pessoas, que isso pode mudar a vida das outras pessoas, que isso, né? Inclusive, cara, eu acho que você pode abrir mais um espaço na sua agenda para dar palestras motivacionais, para contar a sua história para as pessoas, para ser inspiração. Porque não tem como conversar com você e não sentir essa gratidão através da sua fala, através do seu olhar. E isso é lindo. Então, assim, eu acho que você pode pensar nesse projeto também, viu? Eu fico emocionada de ver você falar. Eu sou chorona. Mas eu tenho muita segurança em falar por conta da voz. Então, assim, sempre que alguém fala... Agora não, porque eu sou da diretoria da associação do centro, a SIC, Associação Comercial Industrial do Centro. Então, nesses momentos, a gente é obrigada a falar, né? Nas reuniões, isso tudo a gente tem que falar. Muita gente pede para a gente fazer alguma participação em oficina, dar palestra, principalmente agora sobre a arte, né? Sobre o tipo de arte que eu faço, sobre patrimônio. Então, é uma coisa que eu estou tentando ainda me desprender. Então, às vezes eu tenho que falar assim, não, eu tenho que programar para dar essa palestra depois da medicação, que minha voz vai estar melhor. Sabe? Então tem essa insegurança ainda. Tem a questão do foco, que eu me perco. Mas assim, eu vi rolando o feed no Instagram uma vez, eu vi uma moça numa palestra de um rapaz que era surdo e ele dava palestras. Falava com muita dificuldade, né, por conta da surdez. E ela era uma pessoa que não falava nunca, ela muito tímida, nunca se posicionava, nunca falava em público. Nesse dia, na palestra dele, ela levantou da plateia, pediu o microfone e falou, gente, se eu estou na palestra de uma pessoa que tem deficiência auditiva e que fala e que motiva tanta gente, por que eu não vou falar? E agradeceu. A partir desse dia, eu também, eu tenho muita vergonha, eu sou tímida, pode não parecer muito. E aí eu falo, gente, toda oportunidade que eu tiver de falar, eu vou falar. Porque é uma forma de demonstrar gratidão por tudo aquilo que eu... E não deixar aquilo que você tem te dominar. Dominar, exatamente. Você não é aquilo, você é muito mais que um diagnóstico. Então, a pessoa que vai te ouvir, Carol, eu tenho certeza que nunca, em momento algum, ela vai te julgar. Ela vai se inspirar. Porque, né, mesmo com toda a dificuldade, você tá passando ali um conteúdo, tá passando inspiração. E eu tenho certeza. Vai. E assim, eu costumo falar muito assim, quando as pessoas vêm a mim para falar sobre isso, que a força, acho que Deus dá o mesmo tanto para todo mundo, né? Que a gente tem que aprender a desenvolver ela dentro da gente. Isso. Assim como a fé, né? Então, ele não vai falar, vou dar um tanto, 50%, 40%, 30%, todo mundo tem. Porque assim, claro que com as dificuldades a gente aprende a usar ela mais, né? Mas eu acho que ele dá tantos sinais de que a gente pode, de que a gente consegue, né? Muitas vezes na UTI eu ficava acordada, né? Eu só preciso do respirador. E eu via tanta coisa acontecer, sabe? E aquilo me ensinou tanto. Por exemplo, primeiros socorros. Eu acudi meu pai no infarto, acudi meu pai no AVC. Caramba. Meu irmão e minha mãe ficaram intactos. Eu fui lá e fiz a massagem cardíaca. Porque eu via tudo. E olha o quão privilegiada você é. Nesse momento que precisou, você teve força. Eu sabia exatamente o que fazer. Não, gente, incrível. Na hora a gente é Mulher Maravilha, né? Depois que meu pai entrou lá pro pronto... Coronou. Uhum. Precisava ser feito. Fiz, e assim, os médicos falaram que graças a essa massagem que foi a tempo, ele não precisou nem colocar stent. Então, ali desentupiu na hora e ele só fez o cateterismo, né? Uhum. Então, assim, é tudo na hora. Então, você aprende a ter iniciativa, você aprende a ver, você aprende a lidar com as situações. Uma coisa que eu sempre fiz também, que foi o voluntariado, e principalmente em hospital oncológico. Então, são coisas assim, que você aprende a lidar, porque você está se doando. Esquece de você.
dói ver. Tudo aquilo dói demais. Você vai no canto, você limpa, volta rindo, mas é um momento que você tem que esquecer de você, né? Para você dar o seu melhor, né? É aquela essência, a pessoa não precisa que você sinta pena. Ela sabe o que ela está passando, ela sabe que ela está sem cabelo, ela sabe que ela não pode brincar, né? Então você tem que tentar mudar o foco total, né? E isso tudo eu aprendi, eu já gostava antes do diagnóstico, né? Mas no hospital você aprende a lidar com essas coisas de forma positiva, né? Não deixando aquilo te afetar naquele momento, porque aquele momento é da pessoa, não é seu, né? Verdade. Gente, esse episódio que era para ser um episódio de arte, acaba que ele se tornou muito mais que isso, né? Eu quero te agradecer demais pela sua presença aqui. Foi, eu que agradeço. Foi maravilhoso te receber. Quero ter a oportunidade de receber mais vezes, com certeza. Claro, será um prazer. E seja sempre muito bem-vinda, que esse espaço é seu também. Tá, muito obrigada pelo espaço, tá? Pela paciência. Imagina. Quero pedir para vocês acompanharem o Instagram dela. Tem muita coisa bacana lá, suas obras, né? Suas produções. @carol.arqueborges. Isso, depois a gente vai deixar na tela também aí para vocês acompanharem. Bom. Muito obrigada por acompanharem mais esse episódio. Também te convido para acompanhar as nossas redes sociais, @elasnacenapod. E a gente fica por aqui. Te espero no próximo. Tchau, tchau.